culto especial, amém? Hoje é culto de ensinamento. Hoje o irmão Ângelo vai começar a dar o ensinamento da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Terça-feira, amanhã, vai estar iniciando uma poderosa campanha aqui. A irmã Gisele, lá da sede, ela vai dar o tema da campanha. Quarta-feira está aqui também iniciando uma poderosa campanha o irmão André, vindo lá de São José dos Pinhais, com o tema da campanha Deus está no controle de tudo. Quinta-feira é culto doutrinário com o pastor Wagner, com o tema da campanha Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, Amós 4:12. Sexta-feira está aqui o pastor Everton, vindo lá do Estados, com o tema da campanha Para Deus nada é impossível. Sábado é o culto com o Círculo de Oração As Filhas de Sião, juntamente com a Fundação Reviver. Está aqui a irmã Lourdes, vinda lá do Estados, com a campanha em favor dos casais. Domingo está aqui a irmã Letícia e o seu esposo Gilberto, vindo da sede, com o tema da campanha Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Atos 16:31. Aleluia, Jesus. Dia 22 de abril vai ter o culto infantil com a irmã Silvana. Aleluia, Jesus. O tema é o poder da oração. Todos estão convidados para este culto infantil. Aleluia, Jesus, no dia 22. Irmãos, se coloque de pé. Vamos fazer uma breve oração. Aleluia, Jesus. Não vai ser no altar, vai ser aqui embaixo. Aleluia, Jesus, porque é um ensinamento. Não aleluia, Jesus, culto, né? Não é coisa para pregar, é para ensinar. Então é embaixo do altar, amém? O irmão Ângelo vai dar o ensinamento. Vamos orar para que Deus venha falar conosco nessa noite através do ensinamento. Para que Deus, aleluia, venha abrir o nosso entendimento, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que assim nós possamos compreender o que Deus Ele tem para nós. Aleluia, Jesus, Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este culto de ensinamento. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que o Senhor enviou aqui nesta noite. Senhor Jesus, o Senhor já capacitou o teu servo, Pai, para nos ensinar, Senhor. Senhor, que o Senhor venha usar ele poderosamente, Pai. Que não seja palavras dele, mas as palavras venham diretamente do trono, Senhor. Porque nós necessitamos desse ensinamento. Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que assim, Senhor, nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, fazer obras incríveis neste culto de ensinamento, Senhor. Que o Senhor possa enviar pessoas, meu Pai, interessadas a aprender a Tua palavra, a aprender mais do Senhor, Pai, porque nós necessitamos, Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite, nos ensina, nos capacita, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que não vai ter a revista para todos, mas o irmão que quiser pode sentar um do lado do outro para poder acompanhar o que está na revista. Glória a Deus. Alguns assuntos que vai ser tratado não tem tempo determinado para acabar a apostila, não tem tempo determinado para acabar essa revistinha, tá? A gente vai trabalhando naquilo que Deus foi trabalhando, foi mostrando. Aqui no índice, na primeira página, está escrito assim: as doenças do nosso século, vencendo a ansiedade, página 12, vivendo sem medo, depressão, uma doença na alma, os males do consumismo, os perigos da ambição,
Cristo a perfeita paz, cuidando do corpo com moderação, a sedução das drogas, a inversão de valores, o neopaganismo, o mal a ser combatido, resistindo aos apelos do mundanismo, Cristo é a única esperança. Amém? Eu sempre defendi a questão, a igreja, nós, os cristãos, nós temos dois caminhos pacíficos, somente dois. Ou nós caímos em descrédito pelos nossos erros, nós caímos em descrédito, ou é gerado credibilidade espiritual pelos nossos acertos. Então nós temos que ver se nós somos crentes que acertam mais ou erram mais. Porque pelos erros nós caímos, as pessoas se afastam de nós, porque nós erramos com os outros. Mas quando nós acertamos, as pessoas se aproximam. Então nós temos que ver como está a rotatividade. É impossível não errar. É impossível a gente não errar. Nós vamos errar porque nós somos seres humanos. Mas nós podemos diminuir a rotação dos nossos erros, aumentar a rotação dos nossos acertos, para que seja gerado credibilidade espiritual. Para quando alguém no mundo, no nosso trabalho, na nossa família, fala assim, pode conversar com o fulano lá que ele vai dar resultado na tua vida, ele vai te ajudar. Então nós temos que ser crentes funcionais, crentes que funcionem como crentes. Não crentes que tenham roupinha de crente, terninho de crente, gravata de crente, mas não funciona como crente. Aí é uma coisa errada. Nós temos que acertar. Amém? Na lição número 1, a doença dos nossos séculos, tem um texto aqui, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. A explicação está na página seguinte aqui. Você pode pular direto para a página 5. Direto para a página 5 está escrito assim, a leitura bíblica que é feita em classe. 2 Timóteo 3:1-9. Está escrito assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Por incrível que pareça, todas essas características não é de quem está no mundo, é de quem está dentro da igreja. Não é quem está perdidão lá, é quem está aqui dentro. É por isso que os últimos dias serão tempos trabalhosos, porque nós vamos trabalhar com pessoas que serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não são pessoas do mundo, são pessoas de dentro da igreja. Aí, em vez de a gente pegar e montar uma estratégia para ganhar quem está no mundo, a gente tem que montar uma estratégia para resolver nossos próprios problemas, entre uns e outros. E isso é tudo que o diabo quer. Que eu perca tempo aqui, que eu fique me guerreando, que eu fique me degladiando, que eu fique me desgastando entre uns e outros. E eu não veja lá fora o que está acontecendo lá fora. E a gente fica perdidinho nesse mundinho aqui, ó. Ah, irmão está falando mal de mim, o outro está blasfemando, o outro está me tirando a boa fama, o outro está acabando. E a gente perde o tempo com isso. E esse é o trabalho dentro da igreja. Amém? É por isso que os cultos de doutrina da igreja vai trabalhar duas coisas. Comunhão com os irmãos e concordância com a espiritualidade que ampara essa igreja. Há uma força espiritual que nos sustenta, que nos ampara.
Há um poder. Esse tempo atrás, a minha sobrinha nasceu, eu nem tinha visto ela, já tinha 1 ano, menina. E Deus revelou que ele já estava lá livrando de uma queda, de sofrer um traumatismo craniano. Lógico, a gente ora, eu fico, Deus, que Deus é esse? Que poder é esse? Que eu estou orando aqui pela minha família e Deus está alcançando uma sobrinha minha que eu nunca vi na vida. Depois que foi conhecer. Então há um poder que nos ampara, que nos sustenta. Eu tenho que entrar em concordância com esse poder. Simples assim. Então tudo aquilo que me impede de entrar em concordância com esta igreja espiritual tem que ser dissolvida. E a comunhão uns com os outros tem que ser resolvido também. Aqui bem no finalzinho da página, introdução ao comentário. Os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por um sensível aumento da iniquidade. Iniquidade. Alguém tem uma noção do que é iniquidade? Existe pecado, existe iniquidade. Aí você fica parece que é tudo meio parecido, tudo meio junto. Mas existe uma diferença. Alguém tem uma noção? Sabe o que é? O que você acha que é? Iniquidade é quando a pessoa comete o pecado sabendo que é pecado. Amém. Vamos dizer que está uns 75% da resposta, falta uns 25 ali, sabendo. Mas alguém tem o que é disso? Se alguém, uma pessoa do mundo, me vê de terno com a Bíblia na mão e fala assim, irmão, começa a evangelizar, pecado e iniquidade. Ele perguntar para mim o que é iniquidade, eu vou saber responder? Às vezes, quando sobe um pregador para pregar, ele começa a falar, porque se você fizer isso é pecado, porque se você fizer aquilo outro é pecado, porque você faz isso é pecado, aquilo outro é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Mas se você levantar a mão e perguntar para o pregador, mas como é que eu faço para me livrar do pecado? É capaz de ele nem ter a resposta. Então muitas vezes tem pregador que transforma o altar num show de horrores. Tudo é pecado. Mas se você esperar o cidadão descer e perguntar, como que eu faço para resolver o problema do meu pecado? A probabilidade de ele não ter a resposta para isso é grande. E nós não podemos ser pessoas sem resposta. Quando uma pessoa vem perguntar a respeito da nossa fé, nós temos que dar um entendimento para essa pessoa. Então, a iniquidade, ela está no começo, ela está na primeira página. E não tem nem como a gente seguir uma vida cristã, não tem nem como a gente seguir até a própria Priscila, se a questão de iniquidade não for resolvida na nossa cabecinha. Então, hoje a nossa mentalidade vai se abrir para aquilo que é iniquidade. A nossa mente se abre, o conhecimento desce, a nossa mente se fecha, e no se fechar, ela vai compreender o conhecimento, ela vai segurar o conhecimento. E a nossa mente hoje vai segurar esse conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar em iniquidade. Esse é um assunto que nesse primeiro dia vai ser resolvido de uma vez por todas. Tá bom? Quem tem a Bíblia, não precisa levantar, mas você pode abrir no livro de Salmos, capítulo 51. Salmo 51, salmo de arrependimento do rei Davi, quando ele pecou contra Betseba, com Betseba. Salmo 51. Salmo 51 está escrito assim: Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Está pedindo para lavar. Amém? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modos que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado. Ó, tem um ponto aqui inicial. Fui formado em iniquidade. Tá bom? E em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. E agora apaga todas as minhas iniquidades. Então a iniquidade aqui tem três coisas. Em primeiro lugar, lava-me das minhas iniquidades. Fui formado em iniquidade e agora apaga. Aparentemente, essas palavras podem até soar como sinônimos, mas espiritualmente é brutal a diferença delas. Vamos começar aqui com o versículo 5. Certamente em iniquidade fui formado. A formação de todo ser humano, nós somos formados em iniquidade. Isso significa que a nossa gestação, ela é formada em iniquidade. A iniquidade, ela é transportada para nós pelo cordão umbilical da mamãe. Quando o papai e a mamãe têm uma noite e há a concepção humana através do cordão umbilical do feto, a iniquidade é transportada. Então nós nascemos com a iniquidade no nosso DNA, no nosso código genético. Está dentro de nós. A força da iniquidade está no nosso DNA. E os demônios fazem a leitura do nosso código genético. Eles têm essa capacidade de ler o que é o nosso DNA. O nosso DNA é uma combinação das características do pai, é uma combinação das características da mãe, que se unem para formar um novo ser. Então, no nosso DNA estão resíduos de pai, estão resíduos de mãe. O nosso DNA nada mais é, de uma maneira um pouco mais simples, do que uma biblioteca biológica onde estão registrados todas as características pessoais do meu pai, do meu avô, da minha mãe, avô, vó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó. Está tudo ali, são registros. Então os demônios, eles leem as características nossas pelo nosso DNA. As fraquezas que nós temos, as inclinações que nós temos. Eu vou falar por mim, tá? Vamos dizer assim. Vamos dizer que meu pai era alcoólatra, ele bebia muito. Então, eu nasci do meu pai. Eu não vou nascer alcoólatra, tá? Mas eu vou nascer com inclinações para o alcoolismo. Propensões para o alcoolismo. A minha mãe, falo de verdade, minha mãe era depressiva. Temperamento de melancólico e depressiva. Ela se automedicava, vivia chapadinha, dormindo, para fugir da sua realidade. Então minha mãe era depressiva. Eu não sou uma pessoa depressiva, mas eu tenho inclinações para a depressão. Eu sou inclinado a ser depressivo. E como o diabo, ele faz a leitura do nosso código genético, ele sabe a leitura do nosso DNA, ele sabe a leitura da nossa iniquidade, os demônios vão pensar bem assim, nós conseguimos jogar a mãe dele numa cama, gerando muitas frustrações aqui, gerando muitas tristezas nas circunstâncias. Nós conseguimos colocar ela numa cama. Vamos fazer a mesma coisa com ele. Vamos repetir muitas tristezas, muitas frustrações, muitas decepções nas circunstâncias que envolvem a ele, já que ele é propenso a ter depressão, para ele cair em depressão. Então o Satanás ele vai trabalhar nas minhas circunstâncias exteriores, aqui, para aquilo que eu tenho no interior
venha para fora. A iniquidade, ela é justamente isso. A iniquidade, não que a depressão seja iniquidade, por favor, é só um exemplo, tá? Mas vamos, só para nós ver o que é aonde nasce a iniquidade. A iniquidade, ela nasce de um DNA corrompido com uma circunstância externa. Quando ambos se juntam, gera um padrão de comportamento. E nesse padrão de comportamento, a iniquidade é criada. Ela é perpetuada. Aquilo que já vinha de mamãe e de papai, agora se repete em mim. Iniquidade é isso. Iniquidade é uma força maligna que nos oprime, geracional, que já vem de longe, que já vem de papai e de mamãe. Às vezes já aconteceu, né? De conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim, não, Ângelo, meu casamento está uma tristeza. É um brigueiro. Eu falo assim, como que era o casamento do teu pai? E como que era o casamento dos teus avós? A pessoa fala assim, vovô e vovó moravam no sítio, mas viviam brigando. Aí o vovô fez lá uma casinha para ele no cantinho do sítio e ficou morando lá. Separados, mas no mesmo cantinho, no mesmo sítio. Mas fica aí e tocaram a vida assim. Aí o casamento de papai e mamãe, como foi? Então, papai e mamãe brigavam. Meu pai fez um quartinho no canto da casa e ficou no quartinho na canto da casa e mamãe no outro e tocaram a vida assim. E você, irmão, tô um brigueiro, eu tô isso aqui, para pegar minhas cobertinhas e dormir no sofá da sala. Perceba, é o mesmo padrão comportamental que se repete por gerações. Isso é iniquidade. E às vezes, o tal do crente concorda com a iniquidade. Infelizmente, o tal do crente muitas vezes concorda. Não porque meu avô foi assim, porque meu pai foi assim, e eu vou ser assim também. Não porque meu avô espancava a minha mãe, o meu pai vivia brigando e batia na minha mãe, e eu já falo grosso com minha mulher, você fica quieta, você não manda aqui. Quem tem a Bíblia, aí o religioso entra, né? A Bíblia fala que a mulher fica quieta, a mulher tem que ser submissa, você é burra, não sabe de nada, quem manda aqui sou eu. Concorda que é iniquidade geracional. O que nós temos que ver? Padrão de repetição. Iniquidade é justamente isso. O que se repete nas nossas gerações. E o que acontece conosco dentro disso daí? E cada um de nós tem que olhar para si mesmo e ver o que está se repetindo, que força maligna é essa que me prende num padrão de repetição. A iniquidade, a formação, a fórmula da iniquidade. Muitas vezes a iniquidade está aqui em mim. Muitas vezes a iniquidade está aqui dentro de mim, incubada. Mas eu ainda não recebi a circunstância externa para desencadear o meu padrão de comportamento. Mas ela está oculta aqui, eu nem sei. Mas está aqui quietinha. Eu nem faço ideia que existe em mim. Né? E eu fico bem assim, Senhor me dá prosperidade, Senhor me dá riqueza, Senhor me dá riqueza, eu quero viver bem, chega de comer pão com ovo, chega, quero viver legal, me dá riqueza, mas aqui tem uma iniquidade incubada que minha consciência não alcança. Aí quando Deus me dá aquela circunstância ali, que eu fico lá perturbando Deus dia e noite sem parar, Deus fala, toque sem parar de perturbar, Deus dá. Só que quando aquela circunstância vem, aquela iniquidade que estava incubada vem à tona, porque se encontrou com a circunstância. E aí que o crente sai da presença de Deus. É justamente o crente, porque ele não tinha aquela circunstância externa a desencadear aquela iniquidade. Aí o crente, quando perde prosperidade, de repente ele se torna soberbo, se torna arrogante, acha que não precisa de nada, vai viver sua vida desregada, regaladamente. É porque não tinha a circunstância que desencadeou a iniquidade. Ele pediu. Então, às vezes Deus retém a bênção para não nos perder. Porque Deus conhece a nossa iniquidade. E Ele sabe que se nos dá uma prosperidade fora do tempo certo, a gente se perde. É por isso que nós temos que tratar o coração tanto quanto possível, para quando Deus nos dá a prosperidade, a gente não se perder naquilo ali. Iniquidade, padrão de comportamento.
Alguém pode falar assim, irmão Ângelo, então vamos fazer uma exposição bíblica numa igreja, Deus vai libertar. Assim, Deus ele só vai libertar nas pessoas aquilo que primeiro libertar em mim. Eu preciso ser liberto dentro do meu eu. Dentro do meu eu. Quando eu for liberto dentro do meu eu, vai me gerar conhecimento, vai me gerar autoridade, vai me gerar unção. Aí eu posso ministrar outro. Em teoria, nós não podemos pregar a palavra de Deus, não podemos pregar a libertação de algo que não fomos libertos. Satanás sabe que eu sou liberto daquilo que eu não sou liberto. Se eu jogava baralho, jogava truco, jogatina, ficava a noite inteira, Deus me libertou, aleluia. Então quando vinha alguém preso no problema da jogatina, eu posso conversar com ele porque eu tenho autoridade. Eu já me libertou, então eu posso. Mas se Deus não me libertou, eu não posso falar porque eu não sou liberto. Não tenho essa autoridade. Aí os demônios falam, então você está se achando libertinho, né? O demônio sabe onde a gente não é liberto, eles puxam nossos tapetinhos e vergonha. Nós não podemos falar, ministrar assuntos de libertação de áreas que não fomos libertos. Se eu já sou liberto da pornografia, então eu posso falar com pessoas que têm problemas nessa situação. Mas se eu não sou liberto, eu não posso ministrar a libertação de algo que nem eu recebi como experiência divina. Eu só podemos pregar a palavra de Deus baseado em experiência. Experimental. Eu vivi, aconteceu uma realidade experimental, aconteceu uma real transformação. Isso pode ser ministrado com segurança, com autoridade, porque me gera autoridade. A maioria de crentes muitas vezes pregam coisas que não são libertos. Pregou coisa que não é liberta, o próprio diabo falou, então tá. Uma vez eu fiz isso. Eu estava dando aula no ministério, fui falar sobre paciência, fruto do Espírito Santo. Eu estava no processo. Gente, na semana seguinte foi um transtorno na minha cabeça. Foi de tudo, que eu queria entrar dentro de um pet shop e arrebentar com tudo. Faltou isso aqui. E na mesma semana eu preguei sobre, ensinei para o povo assim, né? Paciência. O diabo falou assim, você acha que está libertinho? Então eu vou colocar você a teste. Vamos ver se está bom mesmo. Gente, foi Deus que me segurou para mim não entrar com tudo, não virar a mesa lá dentro. Porque Satanás nos coloca a prova daquilo que nós não somos libertos. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que é ministrado. Uma vez, falando sobre iniquidade, como cria-se iniquidade? Como se acontece? Quando eu tinha 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, a minha mãe chegava de manhã cedo no hospital, deixava todos os meus irmãos dormindo, me pegava e falava assim, vamos na avó. Vou com você na avó, você vai comigo na avó. E me levava para a avó que morava em Curitiba. Mas tudo morava em Curitiba. E eu ficava no cantinho, assim, qualquer cantinho eu ficava ali. E ficava lá minha mãe, um bando de tia minha e minha avó. E papo vai, papo vem, papo vai. Minha mãe, eu escutava minhas tias falando assim, olha como o Ângelo é calminho, olha como o Ângelo é quietinho. E minha mãe falava assim, é por isso que eu sempre saio com ele. Ele não me incomoda, vai ficar nesse cantinho. E domingo após domingo, era a mesma coisa. Minha mãe me pegava, me levava para minha avó e ficava brincando com qualquer coisinha no chão. Eu arrumava de brincar. E ficava ali. E as minhas tias, a mesma falatória. Olha como o Ângelo não me incomoda, olha como ele obedece, como ele é quietinho. E minha mãe falava a mesma coisa. É por isso que ele só sai comigo. Eu só saio com ele. Amém. Isso com 3, 4 anos de idade. Com 6 anos de idade, eu tive minha primeira briga no colégio. Com 6 anos, eu olhei para o menino e falei assim, vou pegar você na saída. O menino não entendeu. E na saída eu fui lá e comecei a bater no moleque. Daqui a pouco tinha alguém batendo em mim. Era minha mãe. Lógico, eu tinha 6 anos de idade. E me levou para casa, debaixo de safanão e tudo. A partir dali, começou a desencadear violência, agressividade. Com 14 anos, comecei a fumar cigarro, a beber, usar drogas. A violência, a agressividade começou a ser potencializada cada vez mais. Vai para a briga de torcida, vai para a briga disso, vai para a briga daquilo. E eu briga na madrugada, briga de gangue na madrugada. Eu sempre envolvido com briga. Comecei a trabalhar como segurança de shopping. Aí chegou uma época no shopping que me colocaram eu como supervisor de todas as seguranças, né? Tinham seguranças ali.
nós tínhamos policiais militares que trabalhavam paisana, nós tínhamos soldados do exército que tivemos que contratar 6 soldados, porque era muita briga, era muita gangue lá, e eu ali, e eu sempre envolvido. E eu era tão endemoniado, acredito, que quando ficava um domingo assim, eu falava assim, esse negócio aqui está muito quieto, tem que ter briga, não está bom. Eu era tão capetado que eu sutilmente, eu conhecia os traficantezinhos, os banditinhos, eu sutilmente os provocava. E eles já se armavam, eu já acionava todo mundo, vem para cá com segurança, vamos arrebentar esse povo e expulsar todo mundo aqui. Aí estava bom, estava do meu gosto. Eu sempre envolvido em violência, em agressividade. E às vezes o Espírito Santo me lembrava quando eu era pequenininho, lá pequenininho. Aí eu falava, Deus, eu me tornei um bicho. Eu me tornei um monstro. Como que eu me perdi na minha vida? O que aconteceu? E ficava com essas perguntas na minha cabeça, né? Eu explodia em ataques de fúria. Em casa, eu não batia na minha esposa, mas eu explodia em ataques de agressividade de palavras, em agressividades de gestos, mas eu descia a sanfona lá no serviço, lá que era o bom, lá que eu fazia acontecer mesmo. E toda aquela ira, aquela raiva, eu vinha para fora lá. Em casa eu só gritava, só xingava. Às vezes eu tinha até medo de fazer uma pergunta para mim, sem saber qual seria a resposta. Eu era tão transtornado que um único pensamento, era o suficiente para me transtornar. E eu explodia em ataques de agressividade, em ataques de fúria. E eu me perguntando, Deus, aonde foi que eu me perdi? Dos meus 14 aos meus 26, Satanás ele só potencializou isso. Aos 26, comecei a ir para a igreja do pastor Edemar Largos Lacerda, Pentecostal de Jesus Cristo. Ali eu comecei a ser escovado. Os profetas vinham e me escovavam. Deus ministrou muita recuperação ali, muita agressividade começou a sair, mas a raiz, a ponta da raiz eu não tinha achado. E eu fui diante de Deus, aonde começou tudo isso? Eu quero saber da raiz disso aí. E Deus me trouxe a memória. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe trabalhava fora, todas as noites, eu não tinha pai, mas estava muito longe. O meu irmão mais velho, ele treinava karatê. Eu tinha 5, meu irmão tinha 14. O meu irmão treinava karatê, ele chamava um primo meu lá para casa. Esse meu primo tinha 2 anos mais velho do que eu, 7 anos, e o meu primo treinava karatê. E o meu irmão queria saber as técnicas do karatê do meu primo e fazia rinhas de briga entre nós ali. Entre eu, meus 4 irmãos, contra meu primo. E eu já apanhava, eu já chegava apanhando. E meu primo me batia até sangrar. E o meu irmão falava assim para mim, assim, se você falar para a mãe que vai te bater, sou eu depois. Eu que te cago, fica quieto. E dia após dia era um terror. Noite após noite era um terror. Porque eu já entrava numa guerra perdida. Eu fleumático, quietinho, melancólico. Eu brincava com tatu balinha, esses tatu de jardim, era a minha diversão. Era obrigado a brigar com o primo, 2 anos mais velho e que tinha técnica de karatê. Perceba, aonde Satanás envolve. O que Satanás envolveu? Satanás, ele leu a minha inclinação para a agressividade, ele gera uma circunstância para que ambas se formulem a iniquidade. Quando se formou a minha inclinação com aquela agressividade do meu primo ali, a partir dali iniciou um padrão de comportamento agressivo. Isto é iniquidade. A partir que desencadeou um novo padrão comportamental, Satanás só tem o trabalho de alimentar aquilo. Vamos por mais raiva, vamos por mais ira. Vai e bate naquele cara que só te olhou torto. Vai e bate aqui, vai pro jogo do Atlético do Coxa, briga lá com a torcida, briga de gangue, vai na danceteria. No final da danceteria sempre tem briga de gangue. Vai lá, vai bater, pega um cacetete, bate na cabeça dos outros. Vai, Satanás ele potencializa isso daí. Isto é, essa iniquidade, ela tem um início, cresce, se transforma numa árvore e começa a dar frutos.
condição de cristão, queremos lidar com o fruto. Não conseguimos chegar na raiz. O crente fala bem assim, hoje tem Santa Ceia do Senhor. Vou entrar em consagração até meio-dia. Até meio-dia, eu vou ficar na paz de Cristo, tem Santa Ceia hoje. Não vou surtar, não vou xingar, não vou fazer nada. Vou ficar quietinho em Deus. E ele começa, às 8 da manhã, ao meio-dia, ficar quietinho. Aí passa a criança, o filho com um tatuzão de ranho aqui. Pronto, ali já começa. Porque essa criança porca, porque essa criança nojenta, é você e teu pai. Daqui a pouco você vai chegar todo sujo, porque tem um otário aqui para limpar. Aí ele já começa, já se perdeu. Os frutos acontecem. Aí a pessoa já se perde na dança. É exatamente isso. Porque quer lidar com o fruto. Né? Nenhum de nós vai chegar numa árvore e falar assim, eu vou acabar com você, eu vou arrancar todas as suas laranjas e vou acabar com essa árvore aqui. Dali 6 meses tem um monte de laranja de novo. É exatamente isso que nós fazemos. Queremos lidar com o fruto sem chegar na raiz da iniquidade. Mas quando nós chegamos na raiz da iniquidade, é onde Deus desliga a raiz, mata-se uma árvore inteira, aí ela vai morrer completamente. E como a iniquidade é um padrão de comportamento, aquele padrão de comportamento maligno acaba e os frutos do Espírito Santo tomam o seu lugar. O crente fala, não consigo desenvolver os frutos do Espírito Santo. Vamos tratar da iniquidade então. Quer saber de que iniquidade é isso aqui? Olha-se cada um a si mesmo. Foi pregado de atrás aqui, né? Você fica olhando na trave do teu irmão, olha para a tua trave mesmo, né? O que é iniquidade? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quem é o amante de si mesmo? Aquele individualista. Não importa com você, eu não ligo para você, eu faço o meu aqui, está tudo certo. Acabou. Isso é amante de si mesmo. Não quer saber se a igreja precisa de um problema, se tem alguma necessidade para arrumar. Não, eu faço o meu está pronto, está resolvido, isso é o que importa. O resto é o que se lasca. É o amante de si mesmo, é o individualista. Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável. Não, aqui pisou no meu carro, que se lasque. Vou estar morrendo, não vou visitar. Essas irreconciliáveis. É coisa de crente, não é coisa de quem está no mundo, não. É por nós, povo nosso. Tá? Cruéis, bem feito, se lascou, perdeu o emprego, o marido bateu, bem que merece, não vale nada. Tem que bater de novo. Cruéis. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Daí, iniquidade. Eu sei onde nascem as minhas, eu sei onde elas criaram, e as iniquidades, elas nos paralisam num padrão de comportamento repetitivo. Algumas pessoas falam que iniquidade, pecado que se repete. Está 99% certo. Porque nós ficamos paralisados. Eu não consigo sair aqui. Eu tenho essa iniquidade, eu não consigo sair. Eu peco hoje, daqui a pouco eu peço perdão, daqui 3, 4 dias eu estou pecando de novo. Tem uma força que luta contra a minha vida. Eu não consigo me libertar dela. Ela te oprime, ela te força a você ficar num ritmo hipnótico. Eu fico hipnotizado, zumbificado, pedindo perdão e pecando, 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 pecando e pedindo perdão. Quando nós sabemos quando que o perdão é realmente eficaz nas nossas vidas? Quando nunca mais cometemos aquele pecado, aí o perdão, ele é de fato legitimado. O verdadeiro perdão, ele é legitimado quando eu pequei, eu me arrependi e me desliguei daquela iniquidade e nunca mais pequei de novo.
Sai com a mulherada toda. Toda semana está lá saindo com uma mulher diferente. Não, depois eu vou no monte e peço perdão, está tudo certo. Sai com uma outra. Não, depois eu vou no monte e peço perdão, está tudo certo. Eu pego, não, depois eu vou no monte, oro, Deus me perdoa, está tudo certo. Acha que está certo. Não está certo não. Isso não é perdão. Isso é brincar da santidade de Deus. Vamos voltar aqui para o Salmo 51. O Salmo 51, aqui ó, no versículo 2, ele está dizendo assim: lava-me completamente da minha iniquidade. Lavar é quando você... Deus me dá dois escapes. Eu pequei, porque eu estou preso, não consigo sair. Eu peço perdão, Deus ele vai me perdoar. Aqui no versículo 2. Mas, no versículo 9, está escrito assim: apaga todas as minhas iniquidades. Apagar significa que Deus, ele nos dá duas soluções. A primeira solução, nos frutos que nós produzimos, o Senhor perdoa, o Senhor visita os frutos, nos perdoando, mas também o Senhor nos visita na raiz. E quando Deus nos visita na raiz da iniquidade, é onde Ele vai apagar aquele registro maligno contra a minha vida. Quando eu entendi isso, eu em violência, agressividade, tal, de Deus já tinha tratado muita coisa, né? Até que alguém esbarrava assim no meu ombro, assim na rua, eu já começava a me crescer, já queria partir para cima da pessoa. Opa, não está resolvendo esse negócio aqui não, é errado. Quando eu entendi que a raiz da iniquidade, a fórmula dela foi meu primo me espancando com a aprovação do meu irmão. Aquela sessão de espancamentos ali era quase todas as noites consecutivas. Quando Deus me abriu que ali era a raiz da iniquidade, o que eu fiz? Liberei perdão para quem deveria ser liberado perdão. Liberei perdão para o meu primo que me bateu? Não era para ele perdão. O meu irmão mais velho, na falta de um pai, ele deveria me proteger. Então não foi o meu primo que realmente fez, foi o meu irmão. Foi ele. Eu tive que... A mágoa era com o meu irmão, porque ele deveria me proteger na falta de um pai. Ele não me protegeu. Ele foi o meu maior agressor. Não foi meu primo que me bateu, me tirou sangue. O meu maior agressor foi aquele que não me deu proteção. Então, quando eu entendi esse enredo todo, liberei perdão, a raiz desligou, a árvore morreu, segue sem vida, nunca mais. Depois de alguns anos, eu fui entender que eu fui consagrado a um dos orixás do candomblé, a Ogum, e esse Ogum ele é um orixá de guerra, é o mais violento, mais agressivo deles, e como eu tinha sido consagrado para ser sacerdote dele, todo o meu estereotipo mental, emocional, tinha que ser construído em violência, para que quando eu incorporasse ou irradiasse, na irradiação desse orixá, ele pudesse ter desenvoltura através dos meus pensamentos, sentimentos e corpo físico. Então tinha todo um esquema espiritual em volta que eu vou descobrir anos mais tarde. Mas a questão é, nós temos múltiplas iniquidades que nos prendem. E quando nós vamos conversar com alguém na rua, quando nós vamos conversar com alguém na fila da farmácia, na fila do ônibus, a pessoa está produzindo frutos de iniquidade. Nós vamos conversar com alguém, atender, e isso é muito ministério de pastor. O pastor ele tem que estar muito ligado nisso, porque o pastor é essa pessoa que vai receber essa pessoa. O evangelista que trabalha lá fora também tem que ter essa leitura, porque o evangelista está lá, debaixo ali levando o sopão na madrugada, o evangelista está evangelizando, ele vai se deparar com pessoas com frutos de iniquidade. Mas daí? Como que eu vou lidar? Vou lidar só com os frutos? Não. Eu tenho que fazer um mapeamento para entender aonde está a raiz dessa iniquidade. Aonde está a raiz? E o Espírito Santo vai revelar para nós aonde está essa raiz. Todos nós temos raízes de iniquidades não tratadas, não curadas. Todos nós temos. Não tem um ser humano que não tenha. Mas quando o Espírito Santo vai lidando, vai trabalhando, o Espírito Santo vai nos iluminando. Essas raízes é que é onde nós vamos aplicar a unção do Espírito Santo. Deus, agora eu entendo o porquê eu tenho
nesse padrão de comportamento. Agora eu entendo por que eu sou assim. Agora eu entendo por que eu tenho essa cólera nas palavras, por que eu tenho essa cólera nas emoções, por que eu sou uma pessoa irada, por que eu sou uma pessoa amarga, por que eu sou uma pessoa azeda. Eu tenho que mapear em mim, porque a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades nos separam da face de Deus. Isso está escrito em Isaías 53, se não me engano. Isaías 53. Quem tem a Bíblia, abre Isaías 53. A Bíblia, ela está cheinha de versículos que falam sobre iniquidade. Nós temos que nos debruçar e estudar mais um pouquinho. Isaías 53 está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado de sofrimento. Comum que tinha os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em outras palavras, a nossa iniquidade foi colocada dentro do corpo de Jesus Cristo. A força que nos impulsiona a fazer aquilo que não queremos foi colocado dentro do corpo de Jesus. E quando o corpo dele foi moído, essa força foi moída também. Isso aí entraria mais no assunto da cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem 3 aspectos bem diferenciados. A via dolorosa, o caminho que ele passou sendo espancado, a crucificação e a morte. A iniquidade, ela foi moída na via dolorosa, os caminhos que ele passou, o caminho que Jesus passou, sendo espancado, sendo chicoteado, sendo moído. Na via dolorosa é que a força da iniquidade perdeu, foi quebrada. Então todos nós hoje temos em Jesus a capacidade de sermos libertos pela cruz de Cristo. Então, ao mesmo poder que destruiu, a força da iniquidade, ela está disponível para nós na igreja. Nós só continuamos presos na nossa iniquidade se nós quisermos. Porque essa força já foi quebrada na cruz de Cristo. O que eu tenho que fazer? A minha leitura do que me prende, do que me amarra, o que meu pai fazia, meu avô fazia e agora eu estou fazendo igual. O mesmo padrão comportamental geracional que me acompanha. É exatamente essa força da iniquidade que nós temos que, quando eu quebro a força da iniquidade em mim, eu estou livrando meus filhos, eu coloco eles em liberdade, porque eu não passo para eles. Alguém de nós consegue identificar uma ordem de repetição que acontecia com meus pais, que acontecia com meus avós, e agora acontece comigo? O Espírito Santo vai iluminar nessa semana. Quando eu ia para minha avó, eu era bem pequenininho, minha mãe sempre me levava, ficava com um bando de tias conversando com o cavalo. E todas as tias, elas não gostavam de uma pessoa, porque essa pessoa tinha um mau comportamento lá, junto com a avó. Tinha um mau comportamento, junto com a avó. E o que acontecia, que daí passa a geração, né? A minha avó sozinha, não tinha marido, porque eu não conheci meu avô. Aí vem minha mãe,
com 5 filhos, e um dos meus irmãos tinha o mesmo padrão de comportamento do meu tio. Igualzinho. Muda-se uma geração, mas o padrão de repetição continua a mesma coisa. E se nós somos presos por alguma iniquidade, e se nós vamos subir ao altar do Senhor, o diabo sabe da nossa iniquidade. Ele sabe onde eu estou preso. E o diabo é tão estratégico que ele fala assim, ele está no altar? Deixa ele no altar um pouquinho. Deixa ele ficar bem famosinho. Deixa ele crescer achando que é uma estrelinha. E quando ele estiver lá em cima, a gente passa o rodo nele e faz ele passar a maior vergonha. O diabo faz isso. Ele é o famoso custo-benefício para o inferno. O diabo deixa você crescer no altar, deixa você ser destacado, reconhecido na fazenda. Depois, ele vai dar uma estrelinha piscando. Vamos armar a casinha aqui, vamos derrubar ele para que a vergonha seja igual em proporção. Para que todo mundo que conhece ele reconheça a vergonha que ele está caindo. Isso é estratégico. O diabo é paciente. Ele é muito paciente, muito estratégico. Não vale só quem come, mas tem uma mentalidade que deve ser digna de ser respeitada. Nós temos que, no mínimo, respeitar a mentalidade do diabo, porque ele é muito estratégico. Ele conhece coisas de nós mesmos que eu não penso. Ele consegue fazer leituras do meu DNA, do meu comportamento, que nem a minha consciência alcança. Satanás, ele não tem mais poder de igreja, mas ele tem mais conhecimento que nós temos. E o conhecimento dele é a única vantagem que ele tem sobre nós. Aí daí, o problema é nosso, não é o problema dele, o conhecimento ele tem. Quem não tem conhecimento é nós. Então nós temos que começar a equilibrar essa balança. Buscar ter conhecimento. Mas conhecimento de mim mesmo. De mim, daquilo que eu sou, da minha natureza. Eu tenho que conhecer as minhas iniquidades, as minhas fragilidades. E entender, por aqui o diabo pode me pegar. Então tem que resolver aqui. O que está errado em mim tem que ser resolvido. Porque o que eu não resolver em mim é a margem que eu dou para o inimigo me ceifar. Armar um laço, armar um buraco, armar qualquer coisa. A nossa natureza precisa ser tratada para a gente poder ministrar no altar de Deus. Já foi falado isso algumas vezes, eu vou repetir. Subir no altar sobe. Eu vou até falar uma palavra meio chula. Qualquer um pode subir no altar, mas se manter aqui em cima é outra história. É ardido. Te exige exigências. Subir aqui pode subir. Quero ver se manter 2, 3 anos aqui em cima. O preço que é pago para você ficar aqui em cima 2, 3 anos sem cair, sem entrar em iniquidade, sem pecar, sem entrar em fragilidade, suportar prova, suportar afronta, suportar tudo. Se manter no altar é extremamente mais difícil que subir. Subir qualquer pessoa. Só se manter é outra coisa. E a nossa preocupação na condição aqui é que quando as pessoas forem subir no altar, você nunca mais sai dele. Glória a Deus. Então nós temos que tratar coisas aqui entre nós, nos desfazer, nos desvencilhar, para quando você ministrar no altar, você não venha cair dele. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Algumas coisas nessa semana, Deus vai iluminar. E com certeza semana que vem, algumas coisas serão reveladas. Deus vai trazer à memória. Nós temos que, acima de tudo, falar, Deus, o que eu estou acontecendo comigo, algo que me repete, tem que ser quebrado, que isso é força de iniquidade. Amém? Se é mau comportamento, se é impureza emocional, se é impureza mental, se é imoralidade, o que vem como um ciclo vicioso, eu não consigo quebrar esse ciclo vicioso. Isso é iniquidade. E Deus ele vai nos mostrar a raiz de onde isso nasceu. E quando Deus nos conduzir à raiz, a gente mata a árvore inteira sem se preocupar. E é Deus que vai nos conduzir, desde que a gente queira ser conduzido. Amém? Vamos lá então.
Senhor Deus, em nome de Jesus, eu Pai, quero te agradecer, Senhor, por este tempo, por este momento, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua unção, ó Pai, que seja o teu Espírito Santo, ó Pai, a falar conosco, Senhor Deus. Pai Senhor, tu nos revela as áreas trevosas da nossa vida, Pai. Revela as forças de iniquidade que nos oprimem, Pai, que nos amarram, que nos separam da presença do Senhor. Pai Santo, abre a nossa mentalidade, Senhor Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Venha falar conosco poderosamente, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Revela, Senhor Deus, aquilo que é repetitivo. Revela aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Pai Santo, revela aquilo que nos impede, Senhor Deus, de termos uma intimidade mais profunda com o Senhor. Pai Santo, fala conosco, Pai. Revela o profundo, revela o escondido durante essa semana, Pai. Que a unção do Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Venha falar em sonhos, através de entendimento, revelando, Pai, tudo aquilo que precisa ser corrigido, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que todo desalinhamento, Pai, aonde Satanás busca brechas, ó Pai, onde Satanás busca repetir em nós frustrações dos nossos pais, onde minha mãe, meu pai foi uma mulher frustrada, onde meu pai foi um homem frustrado, e ele quer repetir sobre mim hoje as mesmas frustrações. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, frustrações financeiras, frustrações conjugais, frustrações familiares, frustrações ministeriais. Pai Santo, onde Satanás vem como um ciclo de repetição sobre as nossas vidas, nos ensina a quebrar a força dessa iniquidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Opera poderosamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar por um minutinho. Queria convidar a irmã Jéssica para dar uma palavra final aqui. Semana que vem é livre, o ensinamento é livre, você pode trazer quem você quiser. Foi gravado, depois vai ser disponibilizado na internet. Você pode assistir depois se você quiser também. Mas é livre para toda a igreja, para membros, para obreiros, para visitantes. É para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo antes de subir no altar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Irmão, se coloca de pé. Eu estava falando com Deus ali. Eu falei, Senhor, se tiver alguém dessa maneira aqui, o Senhor vai me dar a oportunidade. Eu não esperava a oportunidade, porque o irmão Ângelo, ele falou que ele iria fazer o culto e iria encerrar, né? Enfim, vamos orar e Deus, ele vai revelar o oculto e o escondido nesta noite. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, o seu querer. Eis-me aqui, Senhor, aleluia, Jesus, que o Senhor venha continuar.